Começando mais uma live com estratégias para te ajudar a atrair mais clientes e fechar mais contratos para a sua empresa de TI. Eu sou o Ronald Perrini e o tema da live de hoje é as áreas mais promissoras da TI, sob o meu ponto de vista, tá? Vou procurar fazer uma análise completa do que eu julgo ser promissor e os critérios de avaliação são esses aqui, ó. Tamanho de mercado, se existe muito mercado, e oportunidade de ganhar dinheiro, tipo margem de lucro. Eu vou trazer aqui várias soluções de TI e vou procurar falar sobre cada uma. E a gente vai descobrir quais são as necessidades de cada solução e a gente vai ver como é que está a oferta e a procura para essa solução. O que acontece? Lei da oferta e da procura nada mais é do que grupo de pessoas tendo muita necessidade daquilo e grupo de pessoas oferecendo uma solução para elas. Tá? Isso vale para tudo, inclusive vale para quem presta serviço de TI também, tá bom? Agora, quais são os critérios para a gente avaliar se a solução de TI é boa ou não? Eu vou trazer dois critérios aqui. E os critérios são margem de lucro, então, quanto mais alta a margem de lucro, melhor é a solução, e mercado. Quanto mais alto for o mercado, né, maior. O que é mercado? Mercado são clientes que podem comprar de você. Essa é a definição de mercado. Clientes que podem comprar de você. Ponto. Tá bom? Então, quanto maior for o mercado e maior for a margem de lucro, melhor vai ser a tecnologia que eu vou trazer aqui. Tá bom? E aí, a gente vai avaliar várias tecnologias e as que eu trouxe são inteligência artificial. Então, a gente vai avaliar mercado e margem de lucro. Eu trouxe também realidade virtual e realidade aumentada. Trouxe solução de BI, segurança da informação, infraestrutura. Quem trabalha com redes, sabe? Quem trabalha com infra em geral, servidores. Trouxe solução de nuvem e trouxe aplicativos também. Então, vamos embora. Vamos começar a falar delas aqui. Primeiro, inteligência artificial é uma tecnologia onde as máquinas ou a programação vai aprendendo ao longo do tempo e depois você pode usar esse aprendizado para tomar decisão. Então, inteligência artificial é programação pura, é código, tá bom? E aí, muitas aplicações vão utilizar estrutura de inteligência artificial para poder tomar decisão mais rápida, para poder escolher qual é a próxima ação de uma forma mais inteligente, tá bom? Então, inteligência artificial, se a gente for botar bem ao pé da letra, é uma área dentro da área de desenvolvimento. A área de inteligência artificial tem uma margem de lucro muito alta. Realmente, é alto. Por quê? Porque para você desenvolver um código com inteligência artificial, cara, precisa ser uma pessoa bem especializada e isso custa caro. Então, a margem de lucro de projetos relacionados à inteligência artificial é boa, é alta. Porém, o mercado não é alto, o mercado é médio. Mercado é tudo aquilo, todos os clientes que podem comprar de você. Então, se a gente olha dentro do Brasil, tá? Quem são clientes que podem comprar inteligência artificial? Ou pode inserir algo relacionado à inteligência artificial em alguma aplicação? Cara, o mercado não é tão grande assim. Por quê? Porque, primeiro, como é uma tecnologia cara, pequenas empresas, você acha que vai investir nisso? Porque uma coisa é as empresas terem a necessidade. Por exemplo, imagina um comércio clássico de inteligência artificial, tá? A Amazon. Vamos lá. A Amazon tem aquela loja dela, sabe, que faz reconhecimento facial, que faz identificação da pessoa. A pessoa, ela vai comprando, entra na loja, né? E aí ela vai botando as coisas na sacola, quando sai, automaticamente é cobrado. Beleza. A inteligência artificial, ela pode entrar aí para poder fazer uma aprendizagem das escolhas de cada pessoa. E daqui a pouco ela consegue, por exemplo, prever, sabe, quais ações que um potencial cliente vai fazer na loja. Ele consegue, por exemplo, medindo lá quantas vezes o cliente ele vai lá por semana e quais são os produtos que ele mais compra. E aí, a partir do momento dessas informações, o próprio sistema pode desenvolver mecanismos para mostrar mais os produtos que mais vendem para as pessoas que mais procuram aquele produto. Então, inteligência artificial é uma análise, certo? É uma análise é uma situação que acontece e que você possa prever o futuro.
beleza? Vamos botar isso aqui na prática. Imagina um mercado do Brasil, pequenas empresas, certo? Pequenas empresas, elas investem em tecnologia? Muito provavelmente não. Quem investe em tecnologia são grandes empresas. Então, apesar de você olhar a área de inteligência artificial e perceber que tem uma margem de lucro muito alta, o mercado ainda não é grande, o mercado é médio. Por quê? Porque somente grandes empresas que investem em tecnologia vão querer fazer o uso da tecnologia da inteligência artificial para poder construir esse tipo de linguagem, de código, dentro das suas aplicações. Então, uma empresa pequena, às vezes ela não tem nenhuma aplicação dela. Entendeu? Às vezes ela usa uma aplicação de mercado, certo? Uma empresa pequena vai usar um software que é um software de mercado. E, enfim, se o software tiver tecnologia para que a máquina aprenda, ótimo. Se não tiver também, tudo bem. Então, o mercado acaba sendo muito pequeno, médio, né? Não pequeno, mas médio. Por quê? Porque somente as grandes empresas têm budget para poder ter a aplicação própria e dentro das suas aplicações próprias, elas vão inserir a linguagem de inteligência artificial. Então, para o futuro, sim, certo? Sim, vai ter uma demanda de mercado média e com uma margem de lucro alta, porque é um serviço muito especializado. Entende uma coisa? Demanda de mercado não é clientes que precisam, que têm necessidade. Mas como você analisa o mercado? Você analisa pelo público que pode comprar, entendeu? Então, qual é o público que pode comprar? Não é que existe a necessidade. E aí a galera de TI erra muito nisso. Só porque existe a necessidade, acha que as pessoas vão comprar. Não, são coisas totalmente diferentes. Então, o mercado é avaliado pelo público que pode comprar. Público que pode comprar inteligência artificial, normalmente são grandes empresas. Então, é um mercado menor. Olha, no Brasil tem, se a gente fosse botar uma pirâmide, a gente ia ver que a base, certo, da maioria dos negócios no Brasil são as pequenas empresas. Depois tem um pouco menos, são as médias empresas, e bem pouquinho são as grandes empresas, a multinacional. Se você for olhar, quem mais emprega no Brasil são as pequenas empresas. Não são as multinacionais quem mais geram emprego, são as pequenas empresas que mais geram emprego. Tá bom? Então, quando você fortalece as pequenas empresas, automaticamente você gera mais empregos, tá? Bom, então é assim que funciona. Então, dito isso, minha avaliação aqui para inteligência artificial é uma tecnologia muito boa, você pode aprender, você vai ter uma margem de lucro alta, mas é um mercado médio, porque somente um pequeno grupo de empresas, são as grandes empresas, vão poder comprar, tá? Próxima tecnologia, realidade virtual e realidade aumentada. Realidade virtual é o seguinte, imagina que eu boto uma máscara completa no meu rosto, cubro o rosto inteiro, e eu estou visualizando uma cena, certo? Isso é realidade virtual, certo? Eu boto uma máscara, e aí eu não vejo mais a realidade, eu vejo uma outra realidade, a realidade virtual. Isso é muito aplicado em jogos, tá? E isso pode ser aplicado, por exemplo, para treinamentos. Imagina uma empresa de petróleo que manda as pessoas para uma plataforma. Chega um funcionário lá na plataforma, a primeira coisa que ele precisa é receber um treinamento de uma plataforma no meio do mar, tá? Que extrai petróleo, isso tem muito aqui no Rio de Janeiro. Então, quando chega lá um engenheiro, qualquer funcionário que vai prestar um serviço dentro da plataforma, eles precisam receber treinamento. Eles recebem antes em solo, depois eles vão de helicóptero para lá e recebem outro treinamento lá. Agora, se o treinamento pudesse ser antecipado através de uma tecnologia de realidade virtual, ou seja, bota-se um óculos, cobre o rosto inteiro, e aí ele está imerso dentro de uma plataforma. E lá dentro ele pode olhar, balançar a cabeça e tal, e ele pode ver exatamente como funciona a plataforma. Isso é a realidade virtual, tá bom? Uma margem de lucro alta. Por quê? Porque ainda são poucas pessoas que sabem desenvolver, tá? Então, no Brasil não tem muita gente com conhecimento. São poucas empresas que têm conhecimento. E o mercado é médio. Por quê? Porque como é uma tecnologia muito cara, sabe, somente poucas empresas hoje têm budget e orçamento para investir em realidade virtual. Realidade aumentada. Você já viu quando você pega o seu celular, você abre o aplicativo do Instagram e aí você filma o seu rosto e o aplicativo te coloca um óculos, ou às vezes bota um bigodinho, ou bota um chapéu. Você já viu isso?
Isso é realidade aumentada. Realidade aumentada é a soma do que você está vendo aqui, o que eu estou vendo agora, nesse momento, mais inserção de tecnologia, um outro objeto. Então, a diferença de realidade virtual para realidade aumentada é que na realidade aumentada eu vejo o que está acontecendo, eu vejo aqui é o meu ambiente e a tecnologia soma alguma coisa nesse ambiente. Por exemplo, existe um óculos da Google, chama Google Glass, e é um óculos mesmo, de vidro, tá bom? Aqui, você bota e tal. E aí, você pode fornecer essa tecnologia, por exemplo, para empresas de energia elétrica. Por exemplo, imagina que vai um operador da empresa de energia elétrica e ele precisa subir num poste ou numa torre de alta voltagem e ele precisa fazer uma manutenção. Então, ele pode botar um óculos e ele está vendo a torre aqui, na frente dele. E automaticamente o óculos ele tem uma câmera. Então, a partir do momento que ele filma uma determinada posição, é possível ter inserção ali no óculos e aparecer. Ele está vendo, então, a máquina que ele precisa operar e, de repente, aparece uma seta, aparece uma letra, fala, ó, é aqui, botão, desliga a chave, faça isso. Ou seja, é uma tecnologia inserida no que ele já está vendo como realidade, tá bom? Por exemplo, extração de mina. Sabe, eu conheço a empresa Vale do Rio Doce. Foi meu cliente, já visitei a empresa várias vezes e tem operação. Então, imagina uma operação lá dentro da mina, onde vai se extrair minérios, né? E aí vai uma pessoa para fazer um conserto de uma tubulação e essa pessoa ela está olhando a tubulação real e, de repente, a própria tecnologia bota uma seta. Olha, passo 1, desligue isso. Aí ele desliga isso. Aí a tecnologia, passo 2, desligue isso. E ele começa a seguir um passo a passo, um checklist que está no computador. Isso é tecnologia de realidade aumentada. Margem de lucro alta. Mercado médio. Por quê? Porque quantas empresas vão poder investir nessa tecnologia? E lembra, a tecnologia de realidade aumentada é uma tecnologia que tem que vincular alguma aplicação existente. Então, uma empresa pequena, uma empresa média, normalmente eles já têm dificuldade para ter uma aplicação core, né, que roda lá dentro da empresa. Imagina ter a aplicação core somada à realidade virtual aumentada. É muito mais difícil. Por isso, o mercado é médio, porque somente as grandes empresas têm orçamento para poder investir nisso. Outra coisa, as duas tecnologias envolvem compra de equipamento. E os equipamentos são muito sensíveis. O que é muito sensível? Imagina você dar para um peão um equipamento que custa, sei lá, 5 mil reais e o cara está usando, de repente ele joga no chão, o negócio quebra, arranha, para de funcionar, sei lá. Entendeu? Então, os equipamentos são sensíveis e são caros. Então, por isso, faz com que o mercado seja médio para tecnologia virtual e tecnologia aumentada. Agora, tem uma margem de lucro muito alta. As poucas empresas que estão investindo nisso, que compram isso, elas pagam caro porque a tecnologia ainda é cara, tá? BI. Bom, BI é uma tecnologia que faz análise de informação. Basicamente, BI faz relatório. Por exemplo, imagina que eu preste um serviço de BI, tá? E eu vou buscar empresas que precisem de análise de dados para tomar decisão. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu vou atender uma transportadora. E essa transportadora, vamos lá, ela tem caminhões próprios, tá? E ela faz a rota das entregas, certo? Então, todo dia, certo? É feita as rotas lá das entregas e a pessoa da logística que faz a rota, ela tem que avaliar qual é a melhor rota para ter um melhor consumo, certo? Um menor consumo de combustível e entregar tudo no menor tempo possível, certo? Beleza. Agora, como é que entra a solução de BI aí? Eu posso pegar tudo o que acontece dentro da transportadora pelo período dos últimos 30 dias, posso pegar lá, e eu consigo colocar isso em relatórios ou em gráficos para poder medir se a operação de logística está sendo eficiente ou não. Eu posso começar a medir para ver, por exemplo, olha, quanto tempo, sabe, o carro, o caminhão fica na rua, quanto de combustível cada um
Tá gastando. Sabe, eu consigo medir áreas diferentes. Olha, para essa região aqui tá eficiente, para essa não tá. E aí, BI, então BI ele vai coletar todas as informações em um negócio e vai mostrar essas informações em formato de relatórios para ajudar donos de empresa a tomar decisões melhores. Entendeu? Então, beleza. Qual é a margem para uma solução de BI? Hoje a margem não está muito alta. É uma margem média. Por quê? Existem várias soluções de mercado. Se você tem um Excel, por exemplo, né, ou, sei lá, um dono de uma empresa média, tem tem informações, certo? Tudo planilhado no Excel, ele consegue utilizar, por exemplo, uma ferramenta, o Power BI, ou, aliás, o próprio Excel já mostra o dashboard, e o Power BI serve para ele conectar em bancos. Às vezes ele tem um banco de dados pequeno, sabe? Às vezes ele tem um sistema bem simples que ele comprou de terceiro, que faz ali todos os gráficos de consumo, de rota, enfim. E aí o próprio Power BI consegue conectar qualquer banco de dados e consegue exibir esses relatórios. Isso é tudo feito automaticamente. Então, por isso, a margem de lucro é média, porque tem bastante profissional de Power BI, ele pode ganhar um valor lá, não é um lucro baixo, é um lucro médio, pela consultoria, ele implementa, e a maior parte dos custos vão ser relacionados à ferramenta. Então, as empresas ela vai pagar. Você que está prestando serviço, você vai ter que dividir, sabe, a receita com um percentual para o software, para a ferramenta que o cliente está comprando, e outro percentual para você. Tá bom? Então, a margem de lucro é média porque existem várias ferramentas de mercado e cada vez a ferramenta está mais fácil das pessoas aprenderem a mexer. Agora, é um mercado alto. Por quê? Qualquer empresa, grandes empresas, até pequenas empresas, podem ter esse tipo de relatório. E se você for olhar, cada vez mais os sistemas de mercado estão inserindo SaaS. Os sistemas de SaaS estão inserindo BI. Se você for olhar, cada vez mais os sistemas SaaS estão inserindo BI. O que é isso? Na verdade, está inserindo inteligência, relatórios, análise de informação. Isso que é o BI. É cruzamento de informação. Você pega um bloco de informação, outro bloco de informação e mostra para a pessoa, olha, é isso que está acontecendo na sua empresa. Certo? E aí o dono pode tomar decisão. O mercado é alto, porque pequenas empresas querem ter isso. Vou te dar um exemplo. Imagina um pequeno comércio. E esse pequeno comércio, ele compra... Comércio de roupa, tá? Então, a pessoa ela compra roupa e revende roupa. E aí ela precisa ter um software para poder fazer a automação comercial lá, certo? Da lojinha dela lá. Se esse software começar a mostrar, olha, nos últimos 30 dias, você comprou mais jeans, certo? E o jeans você comprou, sei lá, a 100 e vendeu a 200. Uma margem de 100%. E foi o que você mais vendeu. Deu para você, sei lá, 5 mil reais de lucro nos últimos 30 dias. Você também comprou camiseta. A camiseta você comprou sei lá, a 50 reais e vendeu a 90. Certo? Margem de lucro, sei lá, de 80%. E aí ele começa a mostrar todos os dados, e aí esse tipo de informação, de relatório, faz com que o dono dessa pequena loja, sabe, entenda que, poxa, então se é o jeans que está saindo mais do que a camiseta, no próximo mês eu vou comprar mais jeans. Eu vou fazer mais campanhas de jeans. Eu vou colocar na frente da loja. Ou seja, o BI ajuda a qualquer tamanho de negócio a tomar decisão melhor ou decisões melhores, tá bom? Então, o mercado é alto, várias empresas pedem e cada vez mais tá mais simples, sabe? Essas empresas terem as informações para poder tirar BI e fazer análise, tá bom? Então, aconselho sim, é uma margem de lucro que não é tão alta, mas é uma margem de lucro boa, uma margem média, tá bom? O mercado é muito alto, é muita gente que precisa. Então você pode, caso você queira trabalhar com isso, você pode até vender por um preço médio, mas você ganha em quantidade. Você não cobra tão caro, mas você pode cobrar grande quantidade, pode ter grande quantidade de cliente, tá? Você pode, cara, com um BI, você pode pegar qualquer empresa média, pequenos negócios, sei lá, restaurante, consultório, sabe? E você pode
utilizar até um Excel, conecta no banco deles e começa e vende só um relatório, tá bom? O mercado é gigante. Próxima solução, segurança da informação. Ó, essa daí é o seguinte. Primeiro, margem média. Por que margem média? Porque para você vender segurança da informação, você tem que entender que não é só um serviço que você presta. Por exemplo, vamos comparar. Imagina que eu quero vender uma solução de BI. BI, eu vou prestar um serviço, certo? Eu vou prestar um serviço, e a única coisa que o cliente precisa ter é um Excel e o conector lá do Power BI. Ok. Então, a minha inteligência de montar os relatórios, certo, vai tomar a maior parte do projeto. Então, a margem de lucro é maior, certo? Agora, nesse caso aqui, segurança da informação. O cliente ele tem um orçamento para ele pagar. Ele vai pagar por equipamentos e por licenciamento. Então, muitas vezes, antivírus, né, software, ele tem que contratar o software e ele vai ter que contratar também, por exemplo, o equipamento, como firewall, como esses appliances que fazem segurança da informação. Que faz qualquer nível de segurança, seja backup, seja disaster recovery, cara, seja, sei lá, análise de log, né, CIEM, cofre de senha, enfim. Então, é um mix entre equipamento e licença. E o seu serviço entra no meio. Então, por exemplo, imagina só que eu estou atuando nesse nicho, né, de segurança da informação, e o cliente ele tem um orçamento lá de X para gastar com segurança. Esse orçamento, eu vou ter que dividir isso com fabricantes e pagando licenças e equipamentos. Então, o cliente ele vai me pagar. Ele vai falar, dá um descontinho no serviço, dá um descontinho, sei lá, nisso. Mas a licença ele tem que pagar. Então, eu, como prestador, eu tenho uma margem média, porque eu divido o licenciamento e o orçamento que o cliente tem para gastar com outras empresas, outros fabricantes. Tá? Outra coisa, segurança da informação, o mercado também é médio. Não é um mercado tão grande, não. Por quê? Você pode falar e parar assim e falar, Ronald, beleza, mas toda empresa precisa de ter segurança da informação. Toda empresa. E eu falo, realmente, precisar, precisa. Mas eles compram. Sabe? Será que eles não convivem com o risco? Eles não preferem correr o risco? Olha só, toda empresa, todo mundo, né? Toda pessoa que tem um carro parado na garagem precisa de seguro? Se a gente for olhar o pé da letra mesmo, né? Precisar, precisa. Por quê? Porque se o carro for roubado, a gente mora no Brasil, aqui os carros são roubados. Se o carro sofreu uma perda total, for batido, certo? Então a pessoa perde. Perde o carro, vai perder o investimento. Agora, todo mundo compra seguro? Não. Muita gente prefere correr o risco. Prefere continuar assim, falar, não, beleza. Eu prefiro não pagar nada no seguro e nunca aconteceu nada durante os meus 2, 3 últimos anos. Então, prefiro continuar do jeito que eu estou. Para segurança da informação, é a mesma coisa. Por quê? Várias empresas pequenas e médias, elas preferem correr o risco. Falar assim, não, mas nunca tive problema. Nunca tive vírus, nunca tive invasão, nunca nenhum hacker me atacou, sabe? Nunca perdi nada, nunca fiz backup. Ou seja, elas preferem, vou continuar assim. Tá bom? Então, apesar de existir uma grande necessidade, o mercado é médio, porque só empresas mais conscientes, empresas grandes, que investem nisso. Entendeu? Então não pode confundir mercado com necessidade. Necessidade muita gente tem. Agora, quem compra é o mercado. Então, o mercado são as pessoas que compram isso, sabe? Mas, enfim, então, na minha avaliação, segurança da informação tem uma margem média. Por quê? Porque você precisa dividir os custos, os gastos, né, com equipamentos e com licenciamento, e o mercado, que são empresas que compram, não são todas as empresas que compram. Entendeu? Muitas pequenas empresas preferem conviver com o risco. Fala assim, não, nunca aconteceu problema, eu vou continuar assim, do jeito que eu tô. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Próxima solução que eu trouxe, infra-rede, margem de lucro muito baixa. Por quê? Porque já existe um valor médio que o mercado cobra por esse serviço. Já existe. Cara, vou te dar um exemplo, tá? Quanto custa uma diarista para fazer uma faxina na sua casa? Existe um valor médio, né? Muito dificilmente você vai
pagar, sei lá, 10 vezes mais caro por uma diarista. A não ser que sua casa seja 10 vezes enorme. Mas se for, vamos dizer, que você mora num apartamento de 2 quartos, um apartamento médio aí do brasileiro, certo? Quanto custa uma faxina? R$ 80? R$ 100? Vamos dizer R$ 100. Então, muito dificilmente você vai pagar R$ 1.000 por uma faxina num apartamento de 2 quartos. E isso é o que acontece com quem trabalha com infra e com rede. Por quê? Porque o mercado já estabeleceu o valor. O mercado já cobra um valor. É o valor para você fazer o atendimento, trabalho com infra e com rede. Tá bom? Agora, a margem de lucro, infelizmente, é baixa. Tá? Por quê? Porque é um mercado que já está saturado. Já existe há anos também, né? Mas é um mercado alto. Por que é um mercado alto? Porque todas as empresas precisam. E todas as empresas compram esse tipo de serviço. Todas. Uma pequena empresa compra infra e compra rede. Por quê? Porque às vezes ela compra, o cara tem um escritório, quer botar um Wi-Fi lá no escritório e precisa de alguém para poder prestar o serviço. Às vezes o cara tem lá um consultório ou um escritório de contabilidade, com 5 computadores. Cara, os computadores dão um pau. Os computadores param de funcionar. O Windows para de funcionar. Sabe, o computador trava. Então precisa do serviço. Então o mercado é gigantesco. É gigantesco, é um mercado muito grande. Mas, apesar de ser um mercado alto, né, a margem de lucro, infelizmente, é muito baixa. Então, o que as empresas que hoje trabalham com infra, que trabalham com redes, têm que fazer? Elas precisam se diferenciar. Elas podem continuar vendendo infra, vendendo rede, mas ela precisa agregar novos serviços para poder criar um diferencial, um serviço que seja com uma margem de lucro mais alta. Tá bom? Beleza? Então, assim, de todos os serviços que eu falei aqui, a infra, infelizmente, é o que está com a margem de lucro mais baixa. Mas o que compensa e o que fazem várias empresas sobreviverem até hoje é porque o mercado é alto. É muito alto. E toda hora, todo dia, tem cliente insatisfeito com o seu prestador de infra atual. Então, a oportunidade de troca é gigantesca. É só você encontrar clientes que estão insatisfeitos e você oferecer para eles uma infra bem cuidada, uma infra rápida, que funcione, entendeu? Só você fazer uma oferta de tudo aquilo que eles querem, mas não tem. Tá? Então, por isso que o mercado de infra sobrevive, vai sobreviver durante muito tempo, porque todos os clientes vão precisar, mas infelizmente tem uma margem de lucro baixa, tá bom? Vamos lá, próximo. Serviço de nuvem e esses serviços escaláveis. Sabe quando você monta uma infraestrutura na nuvem e você, ao invés de você pegar um servidor físico, você copiar esse servidor para a nuvem, sabe? É possível você usar serviços de nuvem. Por exemplo, como é que é o jeito tradicional? Você está no sistema operacional, instala lá um banco de dados, ou um SQL Server, uma SQL, enfim. Você está um banco de dados rodando num sistema operacional. Como é que é o serviço de nuvem escalável? Ao invés de você instalar um banco de dados, você vai, por exemplo, na AWS ou na Azure, você inicia um serviço de banco de dados e ele vai te dar uma string de conexão, né? Que nada mais é que um usuário e senha e um endereço para você se conectar. Enfim, e aí, quando você tem a sua aplicação, você manda gravar no banco, você só manda gravar naquela string. Isso é serviço de nuvem escalável. Por quê? Porque você consegue, na nuvem, fazer o seguinte, olha, usa o banco aqui, usa o meu serviço de banco pronto. Você não precisa mais se preocupar com qual servidor está rodando, memória, fazer backup, nada. Você só usa o serviço pronto. E aí, você pode criar, isso chama threshold, que são métricas, quando o serviço atingir certo limite, para duplicar ou aumentar o recurso desse serviço. Que recurso? Memória, sabe, nível de processamento, enfim, você pode criar thresholds. Então, thresholds são números, são indicadores dizendo, olha, se a memória chegar até 80%, coloque mais memória lá para esse serviço, para ficar mais tranquilo. Então, isso é serviço de nuvem escalável. Ao invés de você criar um servidor, você vai criando pequenos serviços. Inclusive, você pode criar sistemas operacionais também, escaláveis, tá? Beleza. Serviço de nuvem tem uma margem de lucro média. Essa é uma margem de lucro até melhor, muito melhor do que infra de rede de segurança, porque são poucos profissionais que precisam, que têm conhecimento para poder
trabalhar e criar ambientes de arquitetura em nuvem autoescaláveis, tá bom? Agora, é uma margem de lucro média porque os projetos normalmente são mais complexos. E se você não souber e não conseguir defender muito bem por que o seu cliente deve ir para a nuvem, porque vai ficar melhor ou que vai ficar mais barato, muitos clientes ainda não vão. Eles preferem manter um ambiente on-premises, entendeu? Porque ele já investiu, ou seja, porque custa mais barato, eles preferem manter um ambiente on-premises do que ir para a nuvem. Só que eu vejo o seguinte, daqui aos próximos anos, por exemplo, daqui a 5 anos, muitos equipamentos vão ficar obsoletos. Daqui a 10 anos, muitos equipamentos que os clientes têm hoje vão ficar obsoletos. Ao invés do cliente ele comprar um servidor físico, ele pode investir num servidor na nuvem. E aí você tem uma oportunidade para poder vender o serviço na nuvem, certo? O seu serviço e montar para ele um ambiente em nuvem. Agora, é uma margem de lucro não muito alta, é uma margem de lucro média, mas é uma boa margem de lucro. Por quê? Porque imagina que o cliente tem um orçamento lá, certo? Imagina lá, o cliente tem um orçamento lá para infraestrutura 50 mil por ano, tá bom? Então, você vai ter que dividir o seu serviço com os custos em nuvem. Por quê? Porque o cliente tem que pagar lá a AWS, tem que pagar ele tem que pagar a nuvem mesmo, sabe? O servidor. Então, é uma margem boa comparando, né, a serviços tradicionais de infraestrutura e rede, mas não é uma margem gigantesca porque acaba você tendo que pagar também serviços em nuvem, tá bom? Pelos recursos da nuvem. Você tem que pagar por isso. Então, você acaba dividindo o teu lucro. Tá? Agora, é um mercado médio. Não é um mercado muito grande. Porque poucas empresas, elas usam solução de nuvem da forma correta. Certo? Então, o que é isso? Muitas empresas, pequenas empresas principalmente, não têm orçamento para poder começar a desenvolver projeto em nuvem. E outra coisa, pequenas empresas às vezes nem têm a necessidade, eles só têm a necessidade de ter um sistema funcionando. E às vezes o cara fala, bota um desktop aí. Então, pequenas empresas provavelmente não vão comprar nuvem. Agora, médias empresas e grandes empresas vão. Então, é um mercado médio também. Porque se a gente for olhar a pirâmide, né? Imagina, aquelas multinacionais são a pontinha da pirâmide. Então, são poucas empresas. Aí vem um pouco menor, um pouco maiorzinho que a pontinha, né? São as empresas médias no Brasil. E depois vem a base, né? Aquelas empresas pequenas, que são milhares e milhares de empresas. Milhões até, né? De empresas. Então, você vai estar trabalhando com empresas médias e empresas grandes, tá bom? E você tem que pensar o seguinte, que solução de nuvem escalável não é algo que a pessoa vai trocar daqui a 2, 3 meses. Ela vai acabar trocando com o tempo. Por quê? Porque hoje ela já tem uma infraestrutura. E amanhã ou depois essa infraestrutura vai ficar defasada. Quando ficar defasada, aí é a oportunidade para você começar a mostrar que ele, ao invés de ele comprar um equipamento novo, ele pode comprar o serviço em nuvem e contratar você, sua empresa, para que você execute esse serviço. Tá bom? É melhor e é mais lucrativo do que você vender infraestrutura pura, tá? Beleza, vamos lá. E aí, próximo serviço, aplicativos. Cara, primeiro, qual é o conceito de uma aplicação? Aplicação é tudo aquilo que você pode automatizar por um computador, por processamento. Então, são todas tarefas que você pode automatizar por computador. Isso é o conceito de aplicação. Cara, não importa se a aplicação é simples ou é complexa. Cara, se você automatizou isso em um computador, isso é uma aplicação. Pode ser uma mini aplicação. Imagina que você tem uma ferramenta que dispara o WhatsApp. É só uma ferramenta. O cara entrou no seu site, clicou lá no botão, certo? E aí disparou um WhatsApp para ele. Uma mensagem de WhatsApp para ele. Cara, isso é uma automação. Isso é uma mini aplicação. Então, as aplicações, elas servem para automatizar qualquer tipo de processo. Por que clientes compram aplicações? Porque eles querem ter processos mais rápidos,
que é isso, né? Mais rápido em relação ao quê? Sempre quando a gente for avaliar o que é mais rápido ou os benefícios, a gente tem que comparar. Então, mais rápido em relação ao quê? Hoje, os clientes eles executam processos de forma manual. Ou, às vezes, eles têm até uma outra solução, uma outra ferramenta, uma outra aplicação. E essa outra aplicação, ou fazer de forma manual, leva um delta, um determinado tempo. Sei lá, levam 4 horas para executar. Você cria uma automatização, uma outra aplicação que faz aquilo ser executado em menos tempo. Em 1 hora, por exemplo. Aí os clientes compram. Eles querem isso. Então, a aplicação normalmente é interessante porque executam processos de forma automática mais rápido. Se você trabalha criando aplicação e você quer vender as suas aplicações, veja se ela consegue se enquadrar nessa questão da velocidade. Às vezes você fala, poxa, mas vários outros clientes já compram uma aplicação para controlar estoque, por exemplo. Vários clientes compram aplicação. Tá, mas se a minha consegue executar a mesma coisa que a aplicação do meu concorrente de uma forma mais rápida, os clientes querem, eles compram. Outro grande motivador de aplicação é mais barato. Então, às vezes, o cliente ele já tem uma aplicação e essa aplicação controla o estoque lá da empresa dele. E se ele comprar a minha aplicação, ele vai controlar o estoque da mesma forma, só que ele vai pagar mais barato. Então, mais rápido e mais barato são 2 grandes motivadores que fazem clientes comprarem aplicações. Tá? Outra coisa, vou te dar outro exemplo também. Imagina que eu não tenho nenhuma aplicação, quer dizer, eu tenho um cliente, né? Esse cliente não tem nenhuma aplicação que controla o estoque. E aí ele paga para um funcionário, no final do dia, chegar lá, pegar a prancheta e escrever na folha de papel todo o estoque. Quanto custa a hora desse funcionário? Quanto tempo ele leva executando essa tarefa? Certo? E aí você pode calcular. Ele gasta, sei lá, com o salário do funcionário, mas as horas que ele leva, ele está tendo um custo disso aí de R$1.000 por mês. E aí você vende uma aplicação que faça isso de forma automática, que ele não precise mais que o funcionário bata o estoque lá, e a tua aplicação custa R$800 por mês, ele quer. Então, qualquer tarefa que pode ser mais rápida ou qualquer tarefa que pode ser mais barata, isso é um conceito que faz vender a aplicação. Outro é menos erros. Por exemplo, imagina que eu trabalho numa empresa e eu tenho que pegar e botar num Excel um relatório de toda a operação, de todas as vendas que aconteceram na última semana. E eu vou lá preencho lá no Excel. Tudo que foi comprado e tudo que foi vendido. Estou lá preenchendo de forma manual, tá? Preenchi. E aí eu mando para a diretoria. Na primeira semana, mandei, tá tudo bem. Na segunda semana, mandei, a diretoria voltou e falou, os dados estão errados. Houve um erro de digitação. Eu falei, cara, peraí, vou ter que refazer. E aí gasto mais 4 horas refazendo. Mando, ok. E aí já estou fazendo isso há 1 ano. Então tem semana que vai direitinho, tem semana que acontece erro. Certo? Por quê? Porque fazer qualquer processo manual gera erro. Ponto. Por exemplo, se eu vendo uma aplicação que vai fazer com que o processo, que elimine o processo manual e que o próprio sistema consiga cruzar essas informações e enviar para a diretoria, cara, eu criei uma aplicação com menos erro. Entendeu? Então, os 3 grandes motivadores que fazem clientes comprarem aplicações, sistemas, conseguir executar um processo mais rápido, conseguir executar um processo mais barato ou conseguir executar processo com menos erros. Essas 3 características, elas são independentes. Tá bom? Ou é mais rápido, ou é mais barato, ou é com menos erros, tá? Esses são os motivadores universais. Beleza, vamos lá. E aí, um conceito aqui. Vamos falar um pouco de aplicação, tá? Nos anos 2000, se você for parar para lembrar, ninguém tinha site. Eu não sei qual é a sua idade aí, tá bom? Mas eu lembro muito bem. Anos 2000, eu entrei na faculdade em 1999, certo? Então, site era algo muito caro. Tinha que saber programar, você tinha que saber fazer HTML lá, e principalmente você tinha que pagar um servidor, que era caríssimo, que era um servidor para poder fazer hospedagem do teu site. E aquilo custava caro, tá? Então, nos anos 2000, ninguém tinha site. E aí, site, por conta da tecnologia da época,
que era muito defasada, as pessoas não tinham mesmo. Poucas empresas tinham site e site custava caro, certo? Porque tinha que pagar o servidor, tinha que pagar a hospedagem, e não era todo mundo que sabia desenvolver. Só que a tecnologia evoluiu. Os anos se passaram. Serviços como o Wix, hoje é muito comum, né? Por exemplo, você pode chegar, comprar uma plataforma, custa R$29, você compra uma plataforma, você vai arrastando e vai montando ali tua página. A tecnologia do WordPress também veio nos anos seguintes. E aí montar site começou a ficar algo muito banal, muito simples. Se a gente for olhar, hoje em dia, cara, toda empresa tem site. Você já viu um negócio sem site? Às vezes tem, né? Eu tava no Rio Grande do Norte, tava numa cidadezinha chamada Pipa, e lá tinham vários restaurantes que não tinham site, mas eles tinham Instagram. Ou seja, a necessidade de ter presença online, de fazer as pessoas chegarem até a tua loja, né, até teu estabelecimento, para ver as fotos, para ver como é que é, para ver, sei lá, telefone de entrega, para obter informação, cara, todo negócio hoje tem presença online, ou deveria ter, tá bom? Não vamos botar aqui ao pé da letra isso não, mas vamos botar que a grande maioria das empresas tem, ou deveria ter. E é muito fácil ter isso hoje em dia. Mas nos anos 2000, isso era caro, isso era difícil. Então imagina só, hoje em dia, uma empresa sem presença online. Quem tá assim, sem presença online, tá porque quer. Porque para resolver isso é bem baratinho. R$29 por mês, o cara faz um Wix lá e resolve. E se quiser o plano grátis, pode botar o nome da empresa lá, .wix.com, que não paga nada ainda. Certo? É de graça. Mas enfim, então qualquer empresa pode resolver. Tá? O que acontece? Por que eu tô te falando isso? Porque há 20 anos atrás, isso era super caro. E hoje em dia tá super popular. Custa merreca e todo mundo, cara, todo mercado tem. Virou uma coisa normal. Beleza. Então vamos falar de aplicativos para pequenos e médios negócios. Aplicativo para restaurante, aplicativo para academia, para consultório, imobiliária, para um comércio local, para igreja. Vamos falar de aplicativos. Conceito de aplicativo. Aplicação é tudo aquilo que você pode automatizar um processo, certo? Você pode deixar esse processo mais rápido, pode deixar ele mais barato ou pode deixar sem erros. Isso é o conceito de aplicação. Aplicativo é um conceito é uma aplicação que roda em um celular. Então, eu posso ter um celular, um dispositivo, um celular meu, que vai rodar uma determinada aplicação. Todos esses negócios, um restaurante, uma academia, um consultório, imobiliária, um comércio local, uma igreja, tudo isso tem processos. São atividades, são rotinas que acontecem dentro desses estabelecimentos. Tá bom? Por exemplo, restaurante. Restaurante não tem cardápio, restaurante não faz pedido, não vai para a cozinha, ou seja, tem processos. Se você puder fazer uma aplicação que rode em um celular, certo? Que vai facilitar a vida de um pequeno comércio, eles querem. Isso vai melhorar bastante. Por exemplo, outro dia eu estava vendo igreja. Igreja, cara, pode ir lá fazer, ter um aplicativo no celular para que o fiel possa olhar, por exemplo, as últimas lives ou a missa, sabe? Rever. Inclusive pode fazer doação, pode ajudar, enfim. Então, todos os tipos de negócio, de estabelecimento, pode ter a vida melhorada se tiver uma aplicação. Só que hoje, a aplicação custa caro, né? Quanto é para você desenvolver um aplicativo? É caro, certo? Mas se a gente for olhar para pensar é o seguinte, o que aconteceu 20 anos depois? Né? Quando a gente compara com o site dos anos 2000. Então, site antigamente, há 20 anos atrás, era muito caro. Hoje em dia, site está banal. Existem serviços como o WordPress, como o Wix, que deixa tudo mais simples. Está muito mais fácil fazer. Então, todo mundo tem site, certo? E aplicativos? Aplicativo, primeiro, tem uma margem de lucro muito alta, certo? E tem uma necessidade de mercado muito alta também. Tem uma demanda de mercado muito alta. Só que quase ninguém compra, né? Pequenas e médias empresas não compram porque
ainda não existe uma tecnologia. Hoje a tecnologia está muito cara. Então, você vê que vários tipos de negócio têm demanda para ter aplicativos, pequenos e médios empresas, e se você tivesse um sistema que você pudesse fazer um aplicativo de forma rápida, uma tecnologia mais simples, tipo Wix ou tipo WordPress, você apertasse e fizesse esse aplicativo, sabe, você teria uma margem de lucro muito alta e teria um mercado muito alto. E hoje já existem tecnologia que é possível você fazer aplicativos mais rápidos, sabe? Como, por exemplo, o uso do WordPress e do Wix. Então tem um mercado muito alto, porque várias pequenas e médias empresas precisam ter isso, e uma margem de lucro muito alta, porque ninguém está fazendo, tá? Um bom aplicativo para você conhecer chama o Bubble. Bubble é um aplicativo que faz exatamente isso. Você cria aplicações sem precisar digitar código, tá? Beleza. Então vamos lá. E aí você tem que criar mercado. Então, como que se cria mercado para aplicativos? Primeiro, se fosse possível você entregar um aplicativo utilizando tecnologias mais inteligentes, tipo Wix, tipo WordPress, igual o site era antigamente, que era difícil e hoje em dia é muito mais fácil. Se fosse mais fácil, se tivesse tecnologia que fizesse aplicativo rápido assim, certo? Como que você poderia criar mercado? Primeiro, mercado é oportunidade do cliente ter um resultado que ele quer. Se o cliente enxerga que ele pode ter aquilo como resultado para ele, ele quer. As oportunidades são baseadas em 2 critérios. O primeiro critério é sonho ou desejo. Então, por exemplo, o cliente ele tem um sonho ou um desejo de alguma coisa. Qual é a diferença de sonho para desejo? Sonho é algo que ele quer ter daqui a 2 anos, daqui a 1, 2 anos. Desejo é algo que ele quer ter daqui a 2, 3 meses, tá? Então, o que vai diferenciar sonho e desejo é o tempo. Então, como se cria mercado? Você cria oportunidade do seu potencial cliente ter o sonho ou desejo realizado. Outro, você pode resolver problemas ou dores que o seu cliente tem. Então, basicamente é o seguinte, quando você divulga no mercado que existe a oportunidade, certo, para um determinado cliente, um dono de um negócio, ter o sonho ou desejo dele realizado ou resolver uma dor que ele tem hoje, cara, as pessoas começam a levantar a mão. Elas se interessam, elas falam assim, caramba, eu quero saber mais. Quero saber como que eu resolvo isso. Agora vamos lá, vamos para a prática aqui. Primeiro, você deve criar uma máquina para atrair cliente. Eu gosto de usar a internet. E é o que eu recomendo para você, que você use a internet também. Por quê? Porque quando você cria uma automação que atrai cliente, você trabalha uma vez, certo? Você trabalha, sei lá, uma semana, monta toda a automação e depois você deixa ela executando e pronto. E aí ela está usando a internet para toda hora atrair cliente. Como que se atrai cliente? Você lembra que eu falei no slide anterior? Você atrai cliente pelo sonho, desejo ou pela oportunidade dele resolver um problema. Então, se você cria uma divulgação na internet falando, fulano, você tem o problema XYZ e gostaria de resolver? Clica aqui e deixa seus contatos e conversa conosco, que a gente vai te mostrar como resolve. Atrair pelo problema. Pelo desejo. Fulano, por exemplo, dono de restaurante. Você gostaria de vender pela internet para os seus clientes sem ter que pagar a taxa do iFood? Aí o cara fala, pô, gostaria, né? Então clica aqui e saiba mais. Então, trouxe ele pelo desejo, tá bom? Eu adoro utilizar a internet porque é um trabalho mais inteligente. Você gasta o seu tempo uma vez construindo toda a estrutura de atração e depois você deixa aquilo rodando lá para você e os contatos vão chegando até você. Depois que esse contato chegou, você precisa se relacionar com o contato. Primeiro conceito que você precisa ter é que você não vende. Você atende cliente. É totalmente diferente. Olha só, quando eu falo com empresário de TI, eu já vi empresário de TI passando a bola assim para poder ligar para clientes em potencial. Já vi. Já vi cara, amigos meus até, eles chegavam para eles um contato de um cliente que tinha interesse, entendeu? E eles não ligavam. Eles falavam assim, vou ligar depois do almoço. Marcava o horário, falava assim, não, vou ligar só 2 horas da tarde. E era 11. E aí eu falava, que isso, cara?
E aí eles marcavam o horário, dava 2 horas, ligava. E se o cara não atendia, eles, não, tudo bem. E ficavam mais um dia sem ligar. Cara, que isso? Mas sabe por que as pessoas fazem isso? Sabe por quê que os profissionais de TI fazem isso? Porque ninguém quer vender. Porque vender é chato. Vender remete a incomodar a outra pessoa. Muitas vezes, né? Pô, cara, eu tava na praia, em Pipa, toda hora passava alguém me abordando e oferecendo alguma coisa pro turista. Quer passeio de barco, passeio de lancha, cara, quer comprar tudo, de tudo. Cara, tudo que você possa imaginar, eles vendiam lá. Celular, cara, alto-falante, capinha, cara, tudo, comida, tudo. Eles abordavam. Então, que isso? Se você, quando está na posição do cliente, acha chato quando a pessoa te aborda, certo? Então, muitas vezes o profissional de TI não quer abordar também porque ele julga que isso é chato, sabe? Tá incomodando a outra pessoa, tá bom? Então, o primeiro conceito que você tem que ter é o seguinte: você não vende, você atende seus clientes. As pessoas, elas deixam o grande motivo, né, que faz com que ela não fique telefonando lá para clientes é isso, porque ela acha que está incomodando. Agora, se você pensasse o seguinte, olha, eu criei uma atração, criei um anúncio, uma divulgação que atrai cliente. E eu atraio meus clientes pela necessidade que eles têm, ou pelo um problema que eles estão passando por hoje, tá? Ou eu atraio pela uma necessidade ou por um problema. Foi o cliente quem levantou a mão e disse, olha, eu vi essa divulgação e eu quero isso. Tá bom? Então imagina que o cliente ele está sofrendo um problema lá dentro da empresa dele. Sei lá, está com rede lenta, está com sistema lento, ele viu uma divulgação, tenha seu sistema rápido, e ele deixou o contato. Se ele está deixando o contato, é porque ele tem aquele problema e ele quer resolver. Então, você tem que guardar o conceito que você, que tem uma empresa que presta serviço de TI, você não vende, você atende seu cliente. Cara, se a pessoa está com um problema ou com uma necessidade, ela deixou o contato, você liga para ela e fala, oi fulano, tudo bem? Eu vi que você deixou o seu contato lá para mim, no meu site, porque você está com uma necessidade tal, ou você está com um sistema lento, e eu resolvo isso. Ponto. Guarda esse conceito. Você não vende, você atende. Você está ligando para atender alguém que se interessou. Foi a pessoa que deixou o contato dela por livre e espontânea vontade. Tá? Lembra, vender é resolver um problema. Atender é resolver um problema também. Então, toda vez que chega um cliente para você, e quando você usa o meu método para atrair cliente, você só atrai clientes que têm problema e que querem resolver. Você não enche o saco de ninguém. Os que não têm problema e que nem querem não, que estão dizendo não para a sua empresa, eles nem aparecem, porque você nem vê os nãos. Agora, os que querem, eles vão deixar os contatos. E aí o seu trabalho é entrar em contato, no sentido de que você vai atender esse cliente que tem a necessidade ou que tem um problema, e você vai fazer contato com ele, vai encaminhar para uma reunião. Nessa reunião, você vai identificar qual é o problema que ele tem e você vai prometer que o seu serviço resolve aquele problema, que você tem a solução. Como que se promete isso de maneira formal? Escrevendo proposta. Na sua proposta vai estar lá descrita todo o resultado que você vai gerar, em quanto tempo você vai gerar esse resultado para o cliente, o que tem no ambiente do cliente, o que está dentro do escopo do seu serviço, o que está fora do escopo do seu serviço, formas de pagamento, cronograma, quando que começa, quando que termina seu projeto, garantias, tá? E, basicamente, é isso. A promessa da sua solução é a tua proposta, tá bom? Então, primeiro, identifique o problema, depois proponha a solução. E esse daí é o conceito do meu método, do método Selling TI. O método Selling TI é composto pela atração do cliente certo, qual cliente? O que tem um problema ou que tem um desejo, e o relacionamento com esse cliente até fazer ele comprar, até fazer ele assinar o contrato com você. Esse é o conceito do método Selling TI, onde você não vende, você atende seu cliente. Por que atende? Porque foi ele quem demonstrou que tem interesse no seu serviço. Então você vai ligar para ele para mostrar e explicar, né, como que o seu serviço resolve a solução que ele precisa, resolve o problema que ele tem. Método Selling TI. Um resumo, então, do método. Cara, método Selling TI é um método para atrair clientes. Como? De forma automática. Você cria automações
para os clientes chegarem no seu e-mail. Esse é o conceito do método Selling TI, porque é mais inteligente. Você gasta, sei lá, 15 dias fazendo tudo que é necessário para criar automação e pronto. Depois você deixa aquilo tudo rodando, você não usa mais seu tempo para atrair clientes. Depois que eles chegam, você precisa se relacionar com esses clientes e você vai usar o conceito de atendimento. Por que atendimento? Porque você não está enchendo o saco de quem não quer. Você está atendendo quem sinalizou, quem levantou a mão dizendo que quer aquilo. Você vai mostrar valor e vai fazer o cliente assinar o contrato. Então, o método Selling TI é a melhor metodologia para empresas que prestam serviço de TI para atrair clientes e conquistar novos contratos. Esse daí é a base, é o conceito do método Selling TI, que é o que eu divulgo na internet. Que é tudo, todas as minhas lives, todo o meu conteúdo, meu Instagram, meus vídeos no YouTube, todos são falando dessa metodologia, tá bom? Ó, se inscreve no meu canal do YouTube. Se você está assistindo agora no YouTube, aperta aí no botão se inscreve para você poder receber vídeo todos os dias. Todo dia sai vídeo novo. Me segue no Instagram, porque também todo dia sai vídeo novo. Se quiser falar comigo, me manda um direct no Instagram. Eu respondo, eu estou sempre por lá. E comenta o que você achou dessa live. Comenta aí. O que você viu aqui de tudo que eu falei, de todas as oportunidades, das áreas mais promissoras da TI, o que você achou? O que você achou sobre essa oportunidade de fazer aplicativos? Também é uma boa oportunidade. Se você já está trabalhando em alguma área, qual outra área que você pode adicionar no seu portfólio? Tá bom? Então escreve aí que oportunidade você está enxergando também dentro da área de TI. Comenta aí e comenta o que foi valioso para você nessa live aqui. Gente, queria agradecer a presença de todos vocês e até a próxima live.